E a pessoa, às vezes, fica pensando, né? Às vezes não consegue perguntar, ou, né? Ou deixa para o final, às vezes até esquece. Então, pode perguntar, né? Se eu souber responder, estou aqui. E vamos lá, vamos começar a palestra, então. Ok. Eu gostaria um pouquinho que vocês falassem também um pouquinho de vocês, né? Diane está falando da onde? Eu estou em Parauapebas, Pará. Não, aqui longe, está bem longe de mim. Pará. Bem longe, né? Oh, e o Ednardo? Tô falando aqui da cidade de Itabira, Minas, tá? Hum, tá joia. E a Maíra? É Maíra ou é Mayra? Você ficou Não, mudo quando eu não. falei? Ficou mudo, Eu sou tá? de São Paulo, tô no Grande ABC. Ah, legal. É Maíra, você perguntou? É É, Maíra, tem um acentinho. então tá joia. Boa Todos, noite. né? Boa noite a todos, então. Vamos iniciar, então. E eu gostaria de saber, começar perguntando, né? Quem é que é ansioso? Tem gente ansiosa aqui? Acho que todo mundo, né? Todos são ansiosos. Difícil alguém não ser hoje em dia. Não tem um pouco, né? Então, né? O que que acontece? A ansiedade, ela é normal do ser humano. O problema é quando ela nos domina, né? Quando ela fica muito acelerada, né? E não deixa a gente viver a vida que a gente pode e deve viver. Então, a ansiedade, ela é super normal. Todo mundo tem um pouco de ansiedade. E tem a ansiedade que é boa, né? Que é aquela ansiedade que nem eu vou viajar. Ai, que delícia! Daí aquela ansiedade de fazer a mala, comprar o biquíni, né? O protetor. Então, essa ansiedade é uma delícia. Tem aquela ansiedade também quando tem aqueles atletas, né? Eles se preparam na semana, né, de fazer, eles ficam focados mesmo, aquela ansiedade de foco, de treinar, de fazer, né? Então, é uma ansiedade boa, a gente chama de ansiedade produtiva. E o ruim é quando essa ansiedade não deixa a gente dormir, não deixa a gente ficar, né, focar nas coisas, não vira aquele turbilhão de pensamento, aquela angústia, mal-estar. Nós vamos ver tudo isso aqui, né? Eu vou colocar os slides para vocês e explicar certinho o que, que acontece no nosso corpo, tá bom? Então, como é que eu faço para compartilhar aqui? Vou te liberar aqui para você ser anfitriã, tá? Aí você Tá. tem todo. Só um minutinho. Tá? Eu estou tornando você aí anfitriã, tá, Lígia? Ah, tá bom. Agora você é anfitriã e aí você tem acesso total aí, tá ok? Tá, gente. Tá vendo?
Estão vendo? Ainda não. Agora sim. Abriu? Sim. Ah, então, tá bom. Então, vamos lá. Tá meio lertinho isso. Tá devagar a coisa. Agora vocês imaginem, vocês viram o motor desse carro. Imagine um carro, uma Lamborghini, uma Ferrari presa dentro de uma garagem. Rotação lá em cima. Por quanto tempo esse motor vai aguentar? Para que tanta potência? Para que tanta alta performance? Se o freio de mão está puxado, é assim que a ansiedade faz na nossa vida. Por isso que eu gosto de trazer esse exemplo. Porque é assim que a ansiedade faz. A gente tem tanta potência, tanta performance, mas muitas vezes a ansiedade é como se fosse esse freio de mão puxado que não nos deixa fazer tudo aquilo que a gente merece, que a gente quer fazer muitas vezes e não faz. Né? Então, aqui, me apresentando um pouquinho, né? Meu nome é Elisiane Góes, sou psicanalista, especialista em saúde mental com foco em ansiedade, né? Já fiz 3 livros de coautoria. Esse é o meu Instagram, depois tem, né? Eu passo de novo para vocês, né? Perguntei a ansiedade. E eu gostaria de trazer para vocês, olha só, né? Tem uma pesquisa na Organização Mundial de Saúde que diz que o Brasil está no primeiro lugar no ranking da ansiedade. Para vocês verem que sério que é isso. E ele está chegando também quase no primeiro ranking, no ranking também, em primeiro lugar quase, aí não chegou ainda, mas está chegando, na venda de ansiolíticos. Olha que sério é isso, né? O que acontece? As pessoas ficam ansiosas, ficam nervosas, não sei o quê, tem todas essas crises. E o que acontece? Ah, eu vou no médico, o médico me dá um remédio. E o que acontece? Só trata o sintoma, não trata a causa. A raiz, muitas vezes, do que está causando Bom, aquela ansiedade. Certo? exatamente. E olha só, eu trouxe algumas pesquisas para vocês verem, né, como é sério, porque o que acontece? Hoje em dia até que não, mas muitas vezes a pessoa acha que tem ansiedade, crise de ansiedade, aquela falta de ar, nervo, é o quê? É frescura, né?
ai, não sei o quê, isso aí já passa. E não, é uma doença, tá virando, né? É muito sério. E olha só o que está acontecendo, né? Transtornos mentais causaram mais afastamentos do trabalho do que Covid. Olha só que sério que é isso, né? E pesquisa aponta que 30% de funcionários afastados por questões mentais, né? E não só ansiedade, também depressão, burnout, a síndrome do pânico, que também é uma das, né, que vem da ansiedade. Então, olha só, qual o impacto do dia a dia no trabalho, né, na saúde mental. Então, da OMS, ele diz que as pessoas que são mentalmente saudáveis, elas são 12% mais produtivas. Então, investir muitas vezes em saúde mental, na sua saúde mental, na saúde mental dos colaboradores, é muito importante. E, né, jornadas, né, grandes jornadas também pode causar, né, 94% dos empreendedores já sofreram com saúde mental ou sofrem, porque o que acontece, né, vocês são CLT, são empreendedores, né, os empreendedores, principalmente, querem trabalhar 24 horas por dia, porque quer fazer dinheiro, quer melhorar, é ou não é, antes? E o que acontece, né, começa a entrar nessa rotina e começa até a ter um burnout, porque não descansa, não relaxa. E aquela ansiedade que tem, né, ter o dinheiro para quitar todas as dívidas no final do mês e assim vai. Será que o meu negócio vai dar certo? Não vai? Sempre fica aquele negócio, né? O que eu faço mais? Já faço tanta coisa e parece que a coisa não anda. E vai gerando toda essa ansiedade. E eu pergunto para vocês: você tem cuidado da sua saúde mental? Porque o que acontece? A gente cuida muito do nosso bem-estar físico, vai na academia, come alimentos saudáveis, mas e a saúde mental? Como anda a sua saúde mental? Você tem cuidado dela? Né? E o que nos traz, né, muitas vezes, falta de sono, insônia, o que acontece? Porque a gente fica, né, esse turbilhão de pensamento, pensando, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir pagar as contas no final do mês? Os boletos estão chegando? Vai lá, né? Muitas vezes vai até no shopping, vê aquela promoção maravilhosa, compra alguma coisa. E olha só que interessante, muitas vezes a gente compra alguma coisa, né? Muitas vezes que não precisa, com o dinheiro que não tem, muitas vezes para agradar quem a gente não gosta. Olha que interessante. É ou não é? E depois chega o boleto e a gente não consegue dar conta de tudo que acontece ao nosso redor. E hoje as informações, né? Tudo é muito acelerado. É um chefe que eu tenho que responder, é uma ligação que eu tenho que retornar, é o WhatsApp que toda hora toca, eu tenho que saber o que está acontecendo, né? Tem até essa semana eu estava vendo um vídeo sobre isso, que existem pessoas que estão com vício, tem até um nome, eu não me lembro agora, vício em celular, toca né? E muitas pessoas sendo mandadas embora, porque não consegue ficar alguns minutos sem olhar. Tocou aquela musiquinha, né? Trim lá do WhatsApp, tem que saber, eu não posso ficar por fora. E isso, né? É todo um transtorno mental. Por que eu tenho que estar toda hora sabendo o que está acontecendo? Por que eu não posso, né? Eu não posso me sentir, muitas vezes, excluído do que está acontecendo, do que não acontece. Então, a ansiedade, eu gosto muito de trazer essa palavrinha, né? Que fala, ó, e se? E se eu não der conta? E se eu não conseguir? E se? E se? E muitas vezes a gente faz, quem já não fez, né? Me conta aí. Aquela reunião na cabeça, fica lá sem dormir muitas vezes, ou até de dia, pensando, o que eu vou falar para o chefe, o que o chefe vai responder, o que eu vou falar de volta, né? Toda aquela reunião já faz na sua mente. E o que acontece? 99% das coisas que a gente imagina, elas não acontecem. E a gente fica lá, aquele turbilhão, já pensando, já dando resposta, já falando, eu vou falar tal coisa. E assim,
vai, né? E o que acontece? Isso só vai fazendo mal, angustiando, dando aquela angústia, aquele desespero, aquele mal-estar. Eu não quero estar ali, e se eu não conseguir? E aquele medo. Tudo vem, muitas vezes, por causa do medo. E o que acontece, né? Eu já sofri, já vivi isso da ansiedade. Por que que eu falo sobre a ansiedade, né? Por que que eu falo sobre a ansiedade? Porque um tempo atrás eu vivi tudo isso. Eu fiquei sobrecarregada, cansada, não dormia à noite, virei, parecia um zumbi. Ia trabalhar assim, né? Sei lá como, até falo hoje, né? Dava aquela palpitação, falta de ar à noite. Chegava à noite, nossa, um negócio horrível dava em mim. E aquilo só foi crescendo, eu não queria mais sair de casa, eu comecei a me isolar, a ter pensamentos, né, horríveis, assim, sobre mim, sobre os outros, medo disso, medo daquilo, um medo, assim, das pessoas, medo de sair de casa, medo de tudo. Mas mesmo assim, né, ia trabalhar, continuei trabalhando. E estava conversando com uma colega, e ela virou para mim e falou assim, Vá, por que você não vai fazer terapia? E olha só, olha o preconceito, né? Ó, já faz, né, 5 anos, 5, 6 anos mais ou menos, que eu sou terapeuta agora. Mas antigamente eu era professora. Imagina só a ansiedade de uma professora, né? Professora também vive estressada. Aquela criançada. E estava conversando lá com a colega e ela falou, né? Por que você não vai fazer terapia? E eu pensei, ai, mas terapia, será que eu tô ficando louca? Olha isso, ó, 5, 6 anos atrás, ó. Né? Aí eu falei, vou fazer, porque não tenho mais nada, né? Não estou conseguindo viver, isso não é vida para mim. Eu era como se fosse um zumbi mesmo, só sobrevivia, não vivia. Passava os dias eram iguais. Para mim, tanto fazia, sabe aquele negócio, a água sobe para cima, desce para baixo, aquele negócio assim que a gente fala. E estava num estado assim, horrível. E fui fazer terapia e foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Eu descobri por que eu estava tendo tanta ansiedade, crise de ansiedade, eu estava me sentindo tão mal. E fui fazendo o processo de terapia, descobrindo todas essas dores emocionais que a gente carrega. E estava pesado, estava pesado. E o que aconteceu, né? Eu fui tirando todo aquele peso, me libertando realmente de coisas que eu vivi no passado, na minha infância, e tudo isso foi modificando. E eu comecei a ver a vida diferente. E parece que eu abri o olho, assim, né? Antes tinha uma cortina. E depois que eu fiz essa terapia também, eu falei, não, isso aqui é maravilhoso. Eu preciso levar isso para as outras pessoas também, para que elas descubram como é que é o mundo. Porque eu estava vivendo automático. Liguei ali o automático, estava vivendo, estava vivendo. Os dias eu passando, e isso não é vida. Não é vida, eu descobri isso. As pessoas precisam sair desse automático, precisam viver o dia de hoje, a presença, né? Estar no presente. Porque tem até uma pesquisa que diz que nós vivemos 20% da nossa parte, do nosso dia, a gente vive no futuro. 60% no passado e 10% apenas no presente. Então, é muito pouco, muito pouco. Tem gente que vive, isso é generalizando, mas tem gente que fica muito mais no futuro, tem gente que fica a vida inteira quase no passado, remoendo o que já foi, o que não foi. Sofrendo. E a vida acontece no presente. E é isso que nós vamos ver, né? E daí eu fui fazer treinamentos, fiz treinamentos até, né? Fiz um com o Anderson, e fizemos várias, né? Fiz várias técnicas, né? Além da psicanálise, eu já fiz neurociência, fiz, né, PNL, fiz várias coisas para quê? Para entender como funciona a mente, para que eu realmente possa ajudar aquela pessoa. E como eu mudei minha realidade, então eu quero, né, quero muito ajudar as pessoas também a mudarem a realidade delas. E o que seria, então, a ansiedade para a neurociência, né? O que acontece dentro do nosso corpo?
Quando vem aquela ansiedade forte, aquelas crises, aquele mal-estar, o que está acontecendo dentro do nosso corpo? Né? O que acontece, então? Olha só. O nosso corpo, ele é muito inteligente, principalmente o nosso cérebro. Quando a gente se sente ameaçado, e a ameaça, olha só, antigamente, o que acontecia? Quando a gente, nos povos primitivos, as pessoas iam caçar, e via uma fera lá, o que acontecia? Ativava o nosso cérebro, aqui a nossa amígdala cerebral, e descarregava hormônios no nosso corpo para a gente correr ou lutar, de vez em quando paralisar. Mas era isso, né? É isso que acontecia. E o que acontece hoje? Hoje não tem um leão por aí, mas a nossa mente ainda interpreta como uma ameaça. É um chefe, é uma ligação, é um filho que às vezes não vai bem na escola, é o marido que muitas vezes está atormentando ali, é a esposa que quer que o marido faça isso, faça aquilo. Então, e coisas assim, muitas vezes que a gente nem sabe de onde vem. Medo de morrer, medo que venha um assaltante, medo que, né, aconteça. Então, da onde vem a ansiedade? De uma ameaça. Você se sentir ameaçado. É você muitas vezes estar atento, estar, né, 24 horas atento, porque pode vir alguma coisa. Pegar, fazer algum mal para você, para alguém que você ama. E daí você tem que ficar alerta. E esse estado de alerta é que faz com que essa ansiedade ela vire nessas crises, esse mal-estar, toda essa preocupação. Então, o que acontece dentro do nosso corpo quando a gente sente essa ameaça? A amígdala cerebral, então, ela aciona ali e manda uma mensagem para suprarrenais. As suprarrenais, ela, ó, tá vendo? É uma resposta de luta ou fuga. Ela manda, as suprarrenais mandam, então, vamos lá, vamos descarregar no corpo adrenalina e cortisol. São os hormônios para correr ou lutar, para deixar todo mundo forte. Assim. E o que acontece dentro, então, do nosso corpo? Né? O nosso cérebro, ele fica muito atento. Toda hora ele está atento para saber de onde vem a ameaça. Os pulmões, eles têm o quê? Por isso que a gente fica aquela falta de ar, né? Faz assim. Eles têm que respirar rápido para o coração bombear cada vez mais rápido. Lá no meu consultório, eu recebo muitas pessoas que falaram que já passaram no cardiologista, que acharam que estava tendo infarto, né? E é isso mesmo, parece que você vai ter um infarto, que você vai morrer. O coração, ele acelera demais ali. Para quê? Para bombear o sangue para o sangue e para os músculos e você lutar ou correr. Lembra sempre disso. E o pulmão, então, ele tem que acelerar ali, respirar rápido para fazer bater o coração. E tudo está interligado. Os músculos, então, eles ficam fortes, né? O sangue vai todo para os músculos. O que acontece? A temperatura do corpo, ela baixa, né? As mãos, os pés ficam gelados, às vezes a pele fica gelada. Por quê? Tá todo o sangue, todo concentrado ali no músculo. A bexiga, né, e a parte digestória, muitas vezes, ela fica paralisada. Tem pessoas até que, né, às vezes soltam a urina, a bexiga, e a parte digestória fica paralisada, muitas vezes. E o que acontece? Daí dá aquela secura na saliva, fica sem saliva, por quê? Não está funcionando essa parte digestiva. Então, a boca seca, o que é? Por quê? Porque essa parte digestória fala, não, vamos focar, né? O cérebro fala, vamos focar em outro lugar. E não funciona ali a parte digestória. E o que acontece, né? Quando você tem sempre essas crises, esse mal-estar, esse estado de alerta, o que acontece com o nosso corpo, né? Assim, a longo prazo? Falta de energia, irritabilidade, porque uma pessoa que não dorme, né, não consegue dormir, o que acontece? Toda hora está irritado. Se fala qualquer coisinha, sabe aquela pessoa que explode? Insônia, você não consegue dormir, fica aquele pensamento, parece um turbilhão na mente e você não consegue colocar em ordem seus pensamentos. Inquietação, cansaço extremo, porque aquilo, né, dá todo esse mal-estar, dá um cansaço depois,
muito grande. Porque o que acontecia? Antigamente, ou se lutava ou corria. Então, você descarregava aquilo, né? O cortisol, a adrenalina. Agora não, você fica parado lá no lugar. Então, tudo aquilo descarrega no seu corpo, mas você não consegue liberar. E isso vai causando um cansaço extremo. Falta de concentração, você não consegue concentrar muitas vezes no trabalho, não consegue focar. Quadros de sofrimento mental, né? Você fica pensando só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim. Isolamento social, começa a ter medo, medo de sair, medo de fazer coisas que você gostava. Por quê? Você tem medo de você estar lá no meio da igreja e começar a dar uma crise. Então, para de sair, para de se conversar, para de querer estar nos ambientes. Isso é muito sério, né? E são os medos irreais. Você começa a ter coisas na cabeça, assim, medos mesmo, para falar medo da morte, medo de fazer, né, de acontecer alguma coisa, medo de sair, medo, vários medos. Tudo vem do medo, certo? E eu trouxe aqui para vocês 3 práticas para a gente ter, então, uma ansiedade produtiva. Conseguir tirar isso, né? Todo aquele mal-estar, o que acontece? Precisa tomar um remédio? Muitas vezes sim, não vou falar que não. Mas, muitas vezes, buscar técnicas alternativas, como uma terapia, ou né, algumas outras práticas que a gente pode implementar no nosso dia a dia, que já vão nos acalmar, tranquilizar, né, fazer com que a gente consiga focar mais, ver que aquilo não é real, aqueles medos. Porque o que acontece? Você fala, ai, mas Lízia, de onde vem esses reais, né? Medo que não existe. O que acontece? Tudo que está ao nosso redor pode ser uma ameaça. Você assiste lá, aquele programa lá do né, Cidade Alerta, por exemplo. É um programa que nos faz ter medo. Faz, né? Aconteceu não sei o que com a vizinha, com a sogra, só morte, só coisas horríveis. O que que acontece? O nosso cérebro, ele vai falar, não, você não pode sair de casa, pode acontecer com você. É um programa que te dá medo, que gera medo e aumenta esse medo. Então, buscar assistir coisas boas. Por quê? Tem até uma pesquisa científica que diz isso, que o nosso cérebro, ele não sabe identificar o que é real e o que é imaginário. E nem para o nosso cérebro não sabe dizer se isso realmente eu estou vendo aqui a moça falar, ou se eu estou inventando, ou se é minha imaginação. Né? Um exemplo que eu dou para vocês disso. Quando a gente assiste um filme de terror, de tensão, de suspense, a gente fica duro assim. Né? Por quê? Se a gente sabe que aquele bicho não existe. Aquilo não existe. É ou não é? Por que a gente chora quando o mocinho morre? Se a gente sabe que o mocinho está vivo, aquilo é filme. É ou não é? Por quê? A gente está tão ligado ali no filme, para o nosso cérebro, aquilo realmente é real. Então, né, e outras situações da vida também. Por isso que é tão importante vocês observarem, né, o que vocês assistem, o que vocês ouvem. O dia a dia, ele é muito importante para saber analisar o que está, né, que tipo de pensamentos eu vou ter. Então, observa sempre o que vocês assistem, o que vocês escutam, porque isso tudo é energia. Eu gosto muito de trazer, né, essa parte da energia, tudo é energia. Todos nós somos feitos de átomos, e os átomos, eles vibram. E tudo tem conexão. Então, muitas vezes, esse medo é de alguma coisa que eu ando fazendo, eu ando assistindo, ando vendo, falando, lendo. Então, observem o que vocês trazem para a vida de vocês, certo? Isso é um ponto muito importante. E daí, colocar algumas práticas aqui, né, para vocês terem uma ansiedade produtiva, uma ansiedade boa, que é aquela que eu falei. Porque todo mundo tem ansiedade. Não adianta falar assim, ah, não vou nunca mais ter ansiedade. Não sou ansioso. Alguma coisinha de ansiedade todo mundo vai ter, certo? Então vamos lá. A primeira
eu gosto de trazer um descanso. É a respiração, né? A respiração, ela é muito importante. Todo mundo aqui está respirando, não tá? Tá respirando. Se não tivesse, não tava. Mas tudo bem. Só que a gente está aqui assistindo, respirando, só que ninguém está prestando atenção. Está no automático a nossa respiração. Quando você para e você respira conscientemente, prestando atenção no que você está fazendo, aquilo muda a sua vida. Você se puxa para o presente. E acalma, te deixa mais tranquilo. E oxigena o cérebro também, para você focar muitas vezes na atividade que você precisa e fazer tantas outras coisas. E a respiração que eu gosto de fazer é a seguinte: primeiro, né, uma sugestão, quem quiser, coloca um alarme no celular, um de manhã, um de tarde, de noite, e a hora que tocar o alarme, respira, para de fazer o que está fazendo, um minutinho, e eu gosto de trazer aquela respiração 5-5-5, né? Você inspira contando até 5, segura contando até 5 e solta contando até 5. Vamos fazer? Vamos lá, todo mundo? Vamos lá. Vamos lá, eu conto, tá bom? Inspira, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Segura. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. 1, 2, 3, 4, 5. De novo, vamos lá. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Segura. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Não deu uma acalmada? Olha só, né? Já dá uma diferença, não dá? Então, pratiquem. Isso aí ajuda bastante. Quem é ansioso, né? Quando vai ter alguma coisa importante, algum evento, alguma coisa, façam a respiração. Vocês vão ver. Quem tem problema para dormir também, é muito bom essa respiração. Acalma, dá um alívio, certo? Principalmente de manhã e de noite, ela é muito importante. Então, a hora que vocês puderem fazer, tá meio ansioso, tá meio nervoso, para tudo, respira, que vocês vão ver como vai ajudar vocês, tá bom? Olha só, uma coisa importante, que eu já estava falando, né? Monitore seus pensamentos. Os pensamentos é que fazem que a gente tenha todo esse medo. Então, o que a gente pode fazer? Lembra aquele alarme que eu falei, né? Coloca o alarme de manhã, de tarde, de noite. A hora que tocou o alarme, o que dá para você fazer? Observa. A hora que tocou o alarme, o que eu estava pensando? Era coisa boa? Era coisa ruim? Que tipo de pensamentos eu estava tendo nesse momento? E mudar esse pensamento. Pensa alguma coisa que te deixa alegre, que te deixa feliz. Pensa lá no seu filho, no seu cachorrinho, no gatinho, alguma coisa que te dá alegria, que te dá um sorriso no rosto. Pensa, né, às vezes numa piadinha lá que você viu na internet, num meme, mas muda esse pensamento. Porque o que acontece? Quanto mais pensamento ruim vir, isso aí vira uma bola de neve. Mas ele fica voltando. Sabe aquele pensamento também? A gente chama de pensamento intrusivo. Que é o quê? Aquele pensamento intruso mesmo. Você, não quero mais pensar nisso. E fica, né? O que você pode fazer? Uma outra técnica bem legal, bem interessante, né? Que você pode fazer. Quando vir esses pensamentos repetitivos, toda hora, mesmo o pensamento, você não quer pensar nele, mas ele vem, você vai virar para ele, o pensamento, e vai falar: não quero mais pensar em você, eu vou pensar em você amanhã, 2 horas da tarde. Se quiser, coloca até na agenda, né? Coloca lá um alarme, para você olhar, observar, seu cérebro ver que você vai falar com ele, vai pensar nele amanhã, 2 horas da tarde. Então, é como se você desse um comando para sua mente. Eu não preciso mais pensar nele agora. Eu vou pensar nele amanhã, 2 horas da tarde. O que vai acontecer? Vai chegar amanhã, 2 horas da tarde, você nem vai lembrar. Certo? Então, é uma técnica poderosa, bem boa. Quem tiver esses pensamentos que ficam lá repetindo, tormentando a mente, faz isso aí que vocês vão ver que maravilha que é. E sempre está observando o pensamento.
A gente tem mais de 44 mil pensamentos por dia. Olha só. E é muito acelerado, nosso pensamento é muito acelerado. Muita gente que nem está assistindo aqui, mas às vezes está pensando em outra coisa. Por quê? E é normal, nosso pensamento vai e volta, vai e volta. Por isso que é tão importante a gente se trazer para o presente. Não, eu quero, onde eu quero ficar? No presente. É no presente que a vida acontece. Então, tá se puxando, porque toda hora eu tô lá no futuro, eu tô no passado, eu tô no futuro, eu tô no passado. Ai, será que amanhã vai dar certo e tal, o negócio que eu vou fazer? Ai, nossa, ai, se eu não tivesse feito, não sei o que tal. Ai, né? Ai, que saudade daquela vida que eu tinha lá no interior. E fica assim, né? Toda hora. Vai e vem, vai e vem. Então, cabe a você se trazer para o presente. Não, quero estar no presente, quero estar no aqui e agora. E quando vocês fazem isso, de estar no aqui e agora, vocês vão ver a vida de vocês transformada mesmo, sabe? Parece que as coisas começam a dar certo, as coisas começam a fluir, as pessoas começam a conversar com você de um modo diferente. Você fica até pensando, nossa, as pessoas mudaram? Não, foi você que mudou o seu pensamento e mudou a sua visão de ver as pessoas. Você mudou o seu comportamento porque você está ali, aqui agora, você está presente. Eu atendo muito, muito de relacionamento, sabe? Problemas de relacionamento e tal. E o que acontece? Quando as pessoas, por quê? Elas ficam muito nesse negócio do passado, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, e não vivem o hoje. Hoje, o que você pode ver de bom no seu parceiro? É só mudar o foco, mudar o olhar. Então, o pensamento ele é muito importante. Então, comece a observar o seu pensamento. Ele pode transformar a sua vida, certo? E, né? Não ficou coisadinho, mas tudo bem. Use seus 5 sentidos. Olha só, né? É uma coisa tão simples, mas é fantástica e nos ajuda muito a estar no presente. É os nossos 5 sentidos. Todos nós temos esses 5 sentidos, né? E o que acontece? Quando a gente usa de verdade esses 5 sentidos, a gente se puxa para o presente. E agora eu vou fazer, né, uma atividade com vocês para mostrar para vocês como a gente pode usar esses 5 sentidos. Então, eu gostaria que vocês agora, quem tiver uma bala em casa, quem não tiver, pode pegar qualquer coisinha que seja aí de comer. Pode ser um pedaço de pão, pode ser uma bolacha, né? Uma fruta, o que vocês quiserem. Pega lá, vai lá, eu vou esperar, pega alguma coisinha de comer, mas não é para comer, tá? Só para pegar. Vai lá. Deixa eu descompartilhar aqui. Eles pegaram? Todo mundo pegou? Mostra para mim, mostra para mim. Isso, olha. Muito bem. Então vamos lá. Não é para comer ainda, hein? Nem tomar. Primeira coisa, né? Isso. Vamos lá. Vamos usar a visão. Olha aí o que vocês pegaram e observa, não precisa falar, só observa as cores que tem, né? Que cores tem, o que está escrito às vezes, né? Então, quando a gente usa a visão, nós estamos no presente. Quantas vezes a gente não vai a algum lugar, né? Vai trabalhar, vai, né? E não observa o caminho. Com quem já aconteceu de estar andando, às vezes, num lugar e falar, nossa, quando construíram esse prédio? Parece que eu não tinha visto, né? Uma fonte, um prédio, alguma coisa ali. Por quê?
que a gente vai tão assim dentro da nossa mente, né? Ai, tem que chegar no serviço, tem que fazer isso, fazer aquilo, que a gente não observa o caminho. Então, É, quando você usa a visão, você está no presente. Então, quando vocês saírem de casa, ou dentro da casa mesmo, observe o que tem aí, as cores do lugar, né, as cores da casa, o que tem de diferente na sua rua, muitas vezes. Comece a observar. Vocês vão ver coisas até diferentes. Fala, meu Deus, ai, nunca tinha visto isso. Uns dias atrás, olha só o que aconteceu. Pintaram a guia da calçada. Estava super bonito. E eu falei pro meu marido, né? Eu já cheguei, eu tenho esse hábito, tudo que eu tô falando para vocês eu faço. Eu cheguei e já vi quando se pintar. Passou acho que 2 dias. Eu falei pro meu marido, você viu que bonito que ficou a calçada? Ele não tinha visto. A gente entra e sai quantas vezes de casa? E ele não tinha visto que tinham pintado. Estava diferente, estava bonito, né? Estava bem branquinho, para vocês verem. Olha só, e muito, acontece muito com a gente. Porque a gente está tão dentro da nossa mente que a gente não usa a nossa visão. Então, usem a visão, vocês vão ver a diferença que dá. Vamos lá, então. Agora, vamos usar a nossa audição, ó. Faz barulhinho aí com o seu objeto, vê se ele faz algum barulho. Isso, né? Faz um barulhinho. Isso, joia. Quando nós usamos, né, a audição, escutamos, nós também estamos no presente. Isso, né? Como é que a gente pode usar mais a nossa audição todos os dias? Principalmente escutando as pessoas. A gente é tão acelerado muitas vezes que a gente nem escuta o que o outro fala. Então, usar a nossa atenção, estar presente ali para a pessoa, ouvir o que ela tem para falar, né? Outra coisa importante, quando você não se sentir bem, estiver meio nervoso, fecha o olho e escuta. Fala assim, vou escutar 5 barulhos diferentes que estão ao meu redor. Ah, é o cachorro, é o carro passando, é a criança gritando. Então, quando você usa a sua, né, audição, você está no presente. Quando você for ouvir uma música, procura ouvir a letra da música, os sons daquela música, muitas vezes, que instrumentos tem naquela música. Então, preste atenção, certo? Vamos lá agora no cheiro, ó. Vamos sentir o cheiro olfato, certo? Que cheirinho tem? O meu tem de morango. Cheirinho de morango. Aí, né? Quando a gente usa o olfato, nós estamos no presente. Então, quando vocês forem comer alguma coisa, tomar um café com leite, qualquer coisa, comer uma comida, antes de comer, sinta o cheiro. Sinta o cheiro, né? A gente muitas vezes está acostumado a sentir ou cheiro ruim, ai, que cheiro ruim, ou cheiro, ai, nossa, que perfume gostoso. Mas e no nosso dia a dia? Na nossa casa tem cheiro, né? As pessoas que a gente ama têm cheiro. Então, sinta o cheiro do nosso travesseiro, o cheiro do nosso cachorrinho. Então, a hora que você sente cheiro, você fica no presente. Então, você está nervoso, não sei o quê? Sente o cheiro de alguma coisa. Pega lá um creme, né? Sente o cheiro, um perfume. Ou vai, né? E pega algum alimento, alguma coisa. Sinta o cheiro. Quando você sente o cheiro, você está no presente. Vamos lá agora, ó. O toque, né? O tato. O tato, né? Sinta, né? Que textura tem? Olha a textura. Quando a gente usa o tato, que é a nossa pele, a gente está no presente. Quantas vezes a gente vai tomar banho e não presta atenção se passou sabonete ou não? Já aconteceu com vocês? Falou, ai meu Deus, será que eu passei sabonete? É. Tem gente que passa 3 vezes o shampoo. Eu já ouvi falar isso, já falaram para mim. Ah, eu passo 3 vezes o shampoo. Para ver, olha só, né? Não presta atenção. Então, quando você for tomar banho, sinta a água caindo no seu corpo. Quando você for passar um creme, né? Sinta a sua pele. No travesseiro, sinta o seu rosto no travesseiro. Quando for acordar cedo, sinta a planta dos seus pés no chão. Então, quando você usa a sua pele, o seu tato, né? Você está no presente. Faça um carinho, abrace. Olha só,
A gente também trabalha muito com a terapia do abraço. As pessoas não abraçam. Por quê? Só abraça no aniversário, no Natal, no Ano Novo, né? Por que não abraçar muitas vezes seu filho, seu esposo, sua esposa, todos os dias? Nem eu falei para vocês, eu cuido muito de relacionamento de casais e uma das técnicas é ficar abraçadinho com o seu esposo, com a sua esposa, 30 segundos por dia, sem falar nada. Tem uns que até contam, né? Não é para contar também. Fica lá abraçadinho, sem falar nada. Por quê? Esse toque, essa troca de energia faz muito bem para o casal, para os filhos, né? Também abraça os filhos, abraça o cachorrinho, abraça. Tenha esse costume. É só a gente criar esse costume muitas vezes. E muitas vezes a gente realmente recebeu, às vezes, uma educação de um pai mais severo, uma mãe, né? Mais durona, que não abraçava. Mas a gente pode fazer diferente. A gente tem essa escolha. Então, tentem, né? Quem tem dificuldade, tenta lá, abraça, sinta o toque. É muito importante sentir o tato. E vamos lá para o final, né? Agora pode comer aí o que você pegou, ou beber, né? Isso, né? Come. Isso. E sinta o sabor. Olha lá o mel. Ai, que delícia, adoro mel. Isso, sinta o sabor, que sabor tem, né? Quando a gente mastiga, muitas vezes a gente... Por que muitas vezes a gente come e nem lembra o que a gente comeu? Ontem, o que eu almocei ontem? A gente tem que ficar pensando e pensando para responder. Porque muitas vezes a gente não está ali. A gente está comendo, falando com alguém, vendo o celular, pensando em outras coisas e não está no presente. Não está observando o que você está fazendo. Por isso que muitas vezes a gente não lembra. Sabe aquelas coisas? A gente vai numa viagem, aquela viagem maravilhosa, e muitas vezes a gente só lembra de flashes. Por quê? Porque geralmente a gente não está lá. A gente queria tanto estar lá, e quando está lá, nosso pensamento está lá em outro lugar, está não sei na onde, será que eu deixei a casa, está bem fechado? E daí a gente começa só a lembrar alguns flashes. Por isso que é tão importante a gente estar no presente. Quando a gente está no presente, a gente lembra que a gente estava ali. E o que acontece? Sinta, então, o sabor dos alimentos, quando for comer, né? Antes de comer, sinta o cheiro, depois coma, mastiga, presta atenção na sua mastigação, presta atenção na hora de escovar os dentes, o sabor da pasta. E uma coisa que eu falo, né? Todo mundo sabe que a pasta é ardidinha, mas o sabor tem a pasta, né? Então, sinta o sabor da pasta e de tantas outras coisas. Então, sinta o sabor do suco, do que você for comer, certo? Então, o que acontece? Usem os 5 sentidos, que com certeza vocês vão ajudar a estar mais no presente, certo? E o que acontece? Quando a gente usa esses 5 sentidos, a respiração e observa os nossos pensamentos, a vida, ela realmente vai modificando, vai mudando, vai se alterando, e vocês vão sentir mais leveza, mais tranquilidade. Sabe que eu fiz uma palestra bem parecidinha, uma coisinha outra diferente só, né, uma outra colega, e teve uma moça que disse que aplicou tudo que eu dei lá. E daí ela mandou até um depoimento para mim, que depois de um mês a vida dela estava outra. Ela estava mais calma, as coisas estavam dando certo na vida dela. Então, realmente funciona. E são técnicas, né, que eu já apliquei nos meus clientes, todo mundo. E eu quero dar um presente para vocês. Olha só, tem um presente. E é um checklist. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá. Eu vou dar, depois eu mando para o Anderson e ele manda para vocês. É um checklist diário para vocês fazerem assim, de manhã, de tarde, de noite. Que é o quê? Tudo isso que eu falei. Respirar, observar o pensamento, sentir 2 cheiros, observar 3 coisas. São coisas assim bem fáceis, tá bom? De vocês fazerem. Esse checklist também tem dar um abraço em alguém, né? Que também é muito importante. E lá tem recordar também o pensamento, o dia no pensamento.
que é uma coisa muito importante, principalmente quem tem insônia, tem problema para dormir. Uma das coisas, uma técnica usada bem interessante é essa. Você recordar no seu pensamento. Você vai deitar e fica pensando, eu acordei tal hora, fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, depois fui aqui, fui ali, fui lá. O que acontece? É como se você começasse a encaixar para sua mente tudo que você fez, fazer uma revisão e ela começa a acalmar, ela se tranquiliza, certo? Então eu vou mandar depois, né? E quem quiser pode imprimir, né? E vai marcando o X. X, vocês vão ver como vai ajudar quem tem ansiedade, quem tem, né? Qualquer esse problema. E pode compartilhar também, não tem problema. Compartilha com quem quiser. Eu tenho, né, o meu Instagram, quem quiser me seguir lá, Lizengois, que nem tá aí. E tem o canal do YouTube também, que é Lizengois, tudo é Lizengois. E lá tem, né, eu vou depois mandar também, né, acho que quando, tem lá falando um pouquinho, qualquer dúvida que vocês tiverem do checklist, acho que tem lá, parece que tem. Certo? Um vídeo. E também, quem quiser me mandar, né, uma mensagem perguntando qualquer coisa do checklist ou de qualquer outra coisa, pode ficar à vontade, tá bom? É isso. Alguém tem alguma pergunta? Ah, tá. Eu que estou, eu vou descompartilhar. Oi? Ah, aí. Ok, Liz. Porque antes eu saí aqui e deixei todo mundo mudo. Como é que eu faço para. Agora eu não sou mais anfitriã, ou tem que fazer alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Então, você vai fazer o seguinte: você vai em participantes. Mas eu acho que já tá todo mundo já tirou o mudo, Acho já, que ó. agora liberou. Ah, Tá Liberou. todo mundo liberado já. Para voltar como anfitrião, só para colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Você vai em participantes. Aí na frente vai ter três pontinhos de cada participante. Aí você vai no meu lá e vai. Os três pontinhos, você clica nele e em tornar anfitrião. deu certo? Ok, isso aí. Deu certo. Alguém com alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Aproveita, Ô, gente. Olívia, primeiro eu gostaria de agradecer, tá, a palestra. E pouco tempo atrás eu achava que eu não era ansioso. Eu, assim, eu sempre falava assim, eu não sou ansioso, eu não preocupo muito com algumas coisas. E aí aconteceu alguma coisa comigo, não lembro o que que é, que eu fiquei pensando naquilo o dia inteiro e naquela Hum, ansiedade de chegar a hora, de chegar o dia para resolver o problema. Ou para ter a reunião, não lembro o que que era, não. E aí eu falei assim, isso é um estado de ansiedade, coisa que para mim eu achava que eu não tinha esse tipo de ansiedade. E aí eu descobri que eu tenho ansiedade, né? Que assim, quando eu estou na espera de alguma coisa, quando eu estou aguardando os minutos, os dias, a hora para chegar, e aí eu descobri que eu tenho ansiedade. E é muito bacana quando você fala de algumas dessas técnicas,
que eu já fiz algumas palestras também, né? Não sou formado, não tenho essa formação que você tem, mas eu já participei de alguma palestra para a gente tentar controlar algumas dessas ansiedades, né? De usar a respiração, de controlar a respiração, de tentar fazer alguma outra coisa para esquecer aquilo, de chegar no ponto, de escrever o que você tem que fazer, igual você falou, né? Ah, eu sei que eu vou escrever porque eu escrevendo eu só vou lembrar daquilo para amanhã. E aí eu É, esqueço daquilo e aí eu chego naquilo amanhã. E assim, e é muito interessante quando você fala, né, dessas técnicas aí, que acaba eu não estava lembrando direito, esse negócio. Então, assim, adorei a palestra porque, como eu descobri que eu tenho ansiedade, mas é uma ansiedade de momento, não é aquela ansiedade todo dia. Tem gente que parece que tem isso todo dia, né? E aí, assim, e aí parece que eu descobri que eu tenho uma ansiedade, mas é alguns pontos pontuais, aquela pontuação de o seguinte: alguma coisa tem que fazer, ou alguma coisa tem que entregar para o chefe, ou alguma coisa tem que entregar no prazo, aí eu acabo ficando um pouco ansioso. Né? Tem alguma jeito tá de vendo? de Essa resolver ansiedade isso? sua, ela é totalmente normal, porque é isso mesmo, né? A gente fica ansioso quando tem que entregar alguma coisa, tem um prazo, bater meta. O problema é se essa ansiedade ela domina você e te paralisa, não deixa você fazer outras coisas, não consegue entregar, você não consegue mais ir trabalhar, não consegue falar com ninguém, aí que fica problemático. Mas é super natural essa ansiedade. Quando a gente vai entregar, vai fazer alguma coisa, é normal. E outra coisa que eu queria comentar com você é de gente, né? Como eu trabalho na área industrial e dou aula à noite, e aí eu tenho muitos alunos, né? E assim, você dá 2 aulas numa turma, 2 aulas em outra, e aí você vai entrando em 5 turmas no dia, 4 turmas no dia, com turma de 40 alunos, 160 alunos, e aí quando chega no final de semana eu fico correndo de pessoas, sabe? Eu não quero ver ninguém. Assim, os outros falam assim, vão no supermercado, eu falo assim, pelo amor de Deus, eu não quero ver ninguém, não quero ver Você quer pessoas, achar um, né? tá? E aí assim, e aí teve uma época que eu comecei a me afastar de todo mundo que tivesse pessoas. E aí eu pensei assim, será que eu estou me adoecendo por causa disso? Ou é uma ansiedade também normal? Porque como eu estou com muita gente de segunda a sexta, quando chega no final de semana, eu fico querendo me afastar de tudo, me zerar. É normal isso? Ah, é Ou é normal. só coisa É minha mesmo? normal. Que a mente cansa, né, de falar, de estar no meio de gente. Então, você quer realmente, né, ficar sozinho, no silêncio, super normal. E é interessante isso mesmo de falar do silêncio, que às vezes assim, eu falava, e todo mundo perguntava assim, nessa época, né? O que que você mais gosta de fazer? Eu falava, o que eu mais gosto de fazer é ficar em casa sozinho. Viu? Eu falava, né? O que que você gosta de fazer? É ficar sozinho. E assim, e quando eu falava isso, o povo achava que eu estava doente, né? Porque, pô, não, isso é uma doença. Como é que alguém pode querer ficar sozinho, querer Não, não ficar com medo de pessoas? eu entendo, porque como eu fui professora, chegava fim de semana, eu quero ouvir voz. Ainda mais, os meus eram pequenos, né? Mas ficava aquele, tia, tia, tia. Ai, eu queria ficar sozinha em silêncio. E é super normal, porque, né, é muito. Você dá aula presencial? Eu dou aula presencial e dou aula Ah, de então. matemática ainda. E E aí? assim, não tem jeito, né? Que você tem que estar ali exercitando com os alunos e mostrando os alunos os exercícios e fazer. E é muita gente, né? Então, assim, É, você entra então. dentro de turma, você entra dentro de várias turmas ao mesmo dia. E aí tem hora que você fala assim, pô, eu não aguento isso mais, né? Tem época que eu achava assim, eu falava assim, ah, não, eu tô com uma estafa, né? Eu tô com alguma coisa que eu não tô aguentando mais de cansaço mental, mas é É, por causa dessa atividade, das atividades mesmo de pessoas, né? E aí, quando eu me afasto um pouco, e aí eu já me sinto que eu falo assim, pô, agora eu já estou normal de novo, né? Crianças. é isso aí, é se cansar, é muita voz ali, né? Porque eles não param de falar. Então, e Assim, aquilo vai entrando, né? Então a gente precisa desse silêncio.
É super Bacana. normal. Isso daí é normal mesmo. Não é querer se afastar nem nada, né? Por medo. Aí que tá, que entra. Você tem que observar o seu sentimento. O que que eu tô sentindo? Faz isso. Isso daí é legal de fazer. Quando você não quer ver ninguém, tá, né, cansado. O que eu tô sentindo? Que é o sentimento que manda no que a gente, no nosso dia a dia, no nosso corpo. O que que eu tô sentindo? Ah, eu tô sentindo cansaço, tô querendo ficar sozinho para descansar a mente. Então tá ótimo. Agora, tô sentindo medo de trabalhar, de ver aquelas crianças, não tô aguentando mais. Aí que vem o problema. Então, qual sentimento você tem em relação a isso, em relação àquilo, tudo que você for fazer? Qual o meu sentimento? Né? Observe os seus sentimentos também, que é importante. O que eu sinto quando eu vou para a escola? O que eu sinto quando eu estou dentro da sala de aula? Né? Você se sente feliz quando está dando aula? A gente se sente feliz, mas parece que a adrenalina, que você comentou da É, adrenalina, parece que a adrenalina ela sobe. Parece que quando você está tranquilo, você está tudo meio baixinho. Quando você entra dentro de sala de aula, seu coração parece que acelera mais um pouquinho, parece que a oxigenação aumenta mais um pouquinho, seu raciocínio fica cada vez mais rápido. Não é aquele raciocínio de correr, mas parece que ele usa toda a energia para você ter uma resposta rápida, para você ter um raciocínio mais rápido. Por quê? Você tá, ainda mais a área de cálculo, a área de exatas, é, ela te pede isso, ela te pede esse raciocínio rápido, né? E aí, às vezes o aluno pergunta alguma coisa que você não estava se preparado para aquela resposta. E aí, parece que aí você tá ali no máximo. E aí, você fica no máximo de 7 às 10h30, né? De 6h10 a 10h30. Quando chega ali no final, parece assim, você já não está. A bateria já acabou, né? E aí é, você precisa de descansar, e aí final de semana você precisa também de estar fazendo isso. é isso aí. Descansa. Sabe uma coisa boa que você pode fazer também no final de semana? Se você tiver uma praça, não sei se você gosta de ir no campo, tira o sapato e anda na grama. Procura um lugar que tem grama. Por quê? Toda aquela energia ruim, aquele cansaço, parece que a grama ali, a terra, né, ela chupa aquilo. Você vai ver a energia que te dá. É uma das É, formas também de recarregar energia, é muito bom. o que eu estou gostando de fazer ultimamente é praticamente ir para um sítio, né? Eu sei que eu estou indo para o sítio para trabalhar, mas eu não, assim, eu adoro ir para lá, porque eu não estou trabalhando a mente, eu estou trabalhando só o corpo. Eu estou cansando, É, fazendo aquele cansaço físico, mas não o cansaço mental, que aí você tem aquele relaxamento, né? Parece que o cérebro ele para e o corpo continua trabalhando naquela inércia. Mas aí é só aquele tipo de energia que parece que. E aí parece que está melhorando, né? De ficar lá e às vezes não tem muito nada para fazer, bom. fica lá. Distrair Mexe a com bicho, mexe cabeça. com galinha, mexe com. E aí, assim, e aí eu adoro falar, né? O bom é ficar lá porque não precisa de pensar. E aí os outros falam assim: como assim não precisa de pensar? Porque quando você está na sala de aula, o seu pensamento é muito Ah, rápido e chega lá, o pensamento ele é mais tranquilo. Não é aquele pensamento rápido, né? Aquele que você faz, você vai fazendo as coisas, igual você comentou ali. Às vezes eu penso assim: o que eu fiz lá na roça hoje? Eu nem lembro, né? Porque você vai fazendo pela rotina e é, tal. Mas aí, ao mesmo tempo, é para dar o tempo aí para o cérebro descansar e é isso normalizar de mesmo. novo. Pisa na Bacana. grama, você vai ver como vai te ajudar. Vai ajudar bastante a liberar essa energia e recarregar a bateria. Obrigado. Bom, vou falar rapidinho também. Vou começar agradecendo tanto a Tá? Elisiane, né? Vamos ver se eu acerto o seu nome. E o Anderson pelo convite. Diferente do Ednardo, eu sou ansiosa. Não acho que são situações. Eu sou bem ansiosa. É, já identifiquei isso há algum tempo e venho tratando, mas é muito louco, né? Como as coisas são involuntárias, como a gente vai deixando ir muito pro automático mesmo. Então, achei muito bacana as dicas que você deu, porque são coisas simples que dá É, para a gente fazer, mesmo que a sua rotina esteja uma loucura, dá sim para você parar
2 minutinhos, 5 minutinhos, respirar, prestar atenção no seu ambiente e se cuidar, né? Porque se a gente não fizer por nós, ninguém pode É, fazer. Então é muito importante. E o Ednardo comentou, né? Chega final de semana, tô cansado, mas é importante a gente também achar algo que nos faça bem, né? Porque às vezes a gente está fugindo muito daquele cansaço e deixa de praticar, viver coisas que a gente gosta. Então a gente acaba muitas vezes até perdendo a nossa identidade mesmo, né? Um dia me perguntaram o que que você gosta de fazer? Eu até me bloqueei, falei, nem sei mais o que eu gosto, porque eu é, trabalho e no final de semana eu quero descansar para recarregar as energias. E o que eu identifiquei que me faz bem foi algo que você trouxe também, que é a natureza, né? Eu de colocar o pé na terra, ou ir para uma é, praia, ouvir o barulho do vento, dos pássaros, isso já me muda, assim, o meu astral. é isso Acho que é mesmo. isso. É, quem consegue, que nem, né, o Ednardo no sítio, observa as galinhas, observa o céu, escuta os passarinhos. Nossa, vai fazer muito bem. Quem pode, né? Quem não pode, vai numa praça. Senta lá no banco, Sim. escuta os passarinhos, observa em Esse ano eu me presenteei. volta, Eu deita estava na muito cama. numa loucura, né? De acordar cedo, chegar tarde em casa e não fazer nada. E eu trabalho muito com comunicação também. Então, tipo, é WhatsApp, é telefone, é rádio, é Teams, é e-mail, é assim, são diversos meios de comunicação. E tava muito sobrecarregada. Aí eu falei, não, vou viajar sozinha para um lugar que não tenha sinal de nada. Fui para a Amazônia, assim, tipo, fiquei uma semana sem contato com nada, porque eu precisava mesmo de um tempo, assim. E acho que foi o melhor presente que eu podia ter me dado. Olha só que legal. Fantástico. Isso aí. Parabéns. Bom, olá de novo. Queria agradecer ao Anderson pela oportunidade, né, desse momento que eu adorei. Assim, a Lisiane está de parabéns. Gostei muito, porque no início você já falou, muitas pessoas recorrem a ansiolíticos e existem outras técnicas, né, que você pode utilizar para você trabalhar a sua ansiedade, né? Assim, eu não me considero ansiosa, mas eu estou há mais ou menos 3 anos, né? Eu acompanho a minha filha, que inclusive continua afastada do trabalho, né? Por conta de ansiedade, que veio depois acompanhada de uma depressão e tudo. Então, no início até eu conversava muito com ela e falava assim, eu não acredito em um tratamento medicamentoso. Eu acho que você precisa de uma terapia ocupacional, de você encontrar técnicas que você vá melhorando, porque eu acho que assim, remédios, né? Eu acho que é fuga. Eu não sei, na minha cabeça eu entendo dessa maneira, que é uma coisa, é como se você vai tomar para passar ali temporariamente algo que você está sentindo, enfim. Trata os sintomas, né? Não trata a raiz. Né, eu entendo assim, mas na minha cabeça, mais ou menos é assim. Então, quando você iniciou, você já tem o meu respeito, parabéns, eu acho que foi muito válido isso que você está falando, que reafirmou algo que eu, né, assim, a minha, como eu entendo, que deve ser, né, então só foi uma afirmação, e é óbvio que quando a gente entra em contato com coisas maravilhosas, como a natureza, como eu acho que todo princípio parte, né, de você se conhecer, de conhecer suas limitações, de saber, enfim. Então, muito obrigada mesmo por essa palestra. Há uns 20 anos atrás, eu acho, ou mais, eu li um livro que falava de pausas breves, né? Então, desde aquele tempo, eu pratico, às vezes, porque a gente trabalha com tanta informação que tem um momento, assim, que as coisas começam a se embaralhar,
E aí é a hora, aí você para e trabalha a questão da respiração, né? Levanta, sai um pouco. Então, e essa técnica, ela me ajudou bastante ao longo da minha caminhada aí. É Então, ótimo. assim, ouvindo, né, o que o pessoal está comentando, sai um pouco, sai daquele cenário conturbado, vai para um lugar onde você sente prazer, faz coisas que você gosta e coisas que te dá. Eu, assim, eu não sou ansiosa, eu acho que eu tenho uma sobrecarga e isso me acaba me afetando muito, né? Então, eu preciso sair um pouco, né, desses cenários, então. Por exemplo, uma das coisas que eu faço, né, para me acalmar e para eu desconectar, né, da carga exaustiva de trabalho, é, por exemplo, eu pinto, né? Aí eu, sei lá, no final de semana, eu vou É lá, pinto um ótimo. negocinho ali, aquilo me dá prazer, aquilo me faz bem, aquilo me acalma. Então, assim, é basicamente isso. A minha filha fala assim, mãe, você tem que. Por que que você não vai fazer uma terapia e tal? Sei lá, ela sempre me cobra isso. Eu falo assim, eu preciso sentir confiança no profissional que for me atender, né? Que primeiro, eu já fiz algumas tentativas e assim, não entendi muito aquela técnica que eles estavam querendo aplicar, enfim. Mas eu me identifiquei com você, eu gostei muito de você. Se eu tivesse que fazer uma É, terapia, com alguém que tenha essa linha de raciocínio, pelo menos para a gente começar a conversar, entendeu? Então, eu amei, parabéns você pelo seu profissionalismo, pela forma como você conduziu, assim, você faz a gente sentir, né? A gente se sente normal, na verdade, né? Não é porque tu vai parece que você é um estranho, um ser, sei lá, enfim, um ser de outro planeta. E eu acho que não é por aí que você vai. Primeiro que eu não sei, eu me identifiquei com você. Eu acho é você verdade. perfeito, maravilhoso, muito bom mesmo, viu? Fiquei Obrigada. aqui ouvindo o tempo todo, me prendeu o tempo todo. Bem coerente, muito parabéns. Amei. Eu agradeço, Valeu, agradeço. Anderson. Você acertou, viu? Em cheio. Não, mas Eu é. agradeço, Anderson, agradeço cada um de vocês pelo carinho. E se que precisar conversar comigo, eu atendo online também, presencial. Né? Se quiser falar mais comigo, depois o Anderson manda o meu telefone, ou pode me chamar no Pô, Instagram, né? Quem tiver Tá, mais dúvidas. o som tá falhando para mim, sabe? Todos vocês falaram, eu ouvi as coisas meio cortadas, o som não tá legal para mim. eu Usar a vou internet, talvez seja é, eu vou estar oscilando. divulgando, tá, Lígia? Para todo Ah, mundo tá bom. aqui. E é o seguinte, uma coisa que é muito importante, agradecer, Lígia, pela sua colaboração. Eu acho que uma profissional, seu gabarito, você traz informações que são muito importantes para as pessoas. E hoje, você trouxe no início da sua apresentação, né, que o Brasil é o primeiro lugar em ansiedade, É, né? E muitas pessoas elas não têm acesso a profissionais, porque eu falo isso é um pouquinho do que eu já passei quando eu estava numa posição de liderança dentro de uma empresa e a gente não consegue perceber até qual que é o momento onde que a gente já está passando do limite que a gente está ficando doente. hum, A gente não tem consciência disso, porque muitas vezes a gente não tem isso aí bem divulgado. Hoje a gente consegue ter esse acesso. E é muito importante esse trabalho que você faz, né? Trazendo essas informações, igual a gente vê aqui que são dicas que são simples, né? é, E que fazem toda a diferença, né, que na vida nem das falou a Maíra, pessoas. é coisa que dá para implementar no dia a dia, né? Não é nada assim fora do mundo, assim, que coisa difícil. Não, no dia a dia, né? Cada coisinha que você for fazer, você já pode colocar em prática. E quando a gente traz isso aí para o consciente, porque muitas vezes a gente não tem essas informações. A pessoa ela pode buscar profissionais para que ela consiga ter um acompanhamento e realmente
fazer um tratamento preventivo, que eu acho que isso é o importante, né? Eu acho que tem que ter uma divulgação muito maior e ter um apoio maior aos profissionais da área, que isso aí, a saúde mental, ela é muito importante. Então, hoje, atualidade. O que que hoje as pessoas elas estão focando justamente dentro de área empresarial, qualquer área, é a saúde mental. Então, eu agradeço você, Elisa, por ter Eu que agradeço o disponibilizado seu convite, estar tempo, né, aqui. por estar aqui com a gente. Agradeço vocês também que estão participando, né, vai ficar gravado. Eu vou colocar numa plataforma e, assim, a Lísia, ela está aí, é uma super profissional. Você falou muito bem, Jeane. É uma pessoa que inspira confiança e ela tem um conhecimento muito grande. Nós nos conhecemos, você já estava fazendo a transição de professora para essa área, Ah, é? né? Numa mentoria que a gente participou junto. Então, assim, e você vê que a pessoa se prepara para ajudar outras pessoas. Então, é muito importante esses profissionais, né? Então, eu vou deixar aqui depois para você, vou passar rede social dela, todos os contatos para vocês acompanharem. Você também tem um WhatsApp, né? De Isso. vez em quando E eu vou recebo lá. mandar um presente para vocês, que é o checklist, né? Isso. Então, assim, é, então a gente vai ter acesso. Segue a Alicia também nas redes sociais, que ela passa muitas informações. Isso aí é importante, né? E queria agradecer, tá, Alicia? Muito obrigado aí Eu que pela agradeço o participação. Tá? convite, agradeço cada um de vocês que estão aqui com a gente, né? Obrigadão. Isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Comentário? Acho que não. Mas agradecer mesmo, né? E a gente aguarda os contatos para segui-la. Tá? Vou estar passando. De hoje até amanhã eu já passo para vocês. Tá ok? Tá ótimo. Gente, ó, uma ótima noite para todos. Boa Obrigado pela noite a participação. todos. Boa Boa noite, Vamos. pessoal. semana. Obrigada. Até mais. Boa noite, bom Tchau. descanso, Bom obrigada. Até a descanso. Obrigado Good a próxima. night. vocês. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau.